Chegamos ao dia 8. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a paz de Jesus, o amor de Maria. É com muita felicidade que a gente vem para esse dia 8, um propósito que eu fiz, propósito que o Senhor tem tocado no meu coração, de levar a mensagem para mais pessoas. E assim, a gente começou aí com o livro, né? Uma Vida com Propósito, onde ele traz ali 40 dias de reflexões e para que a gente observe quais são os propósitos na nossa vida. E eu trago esse convite para você, se você está me acompanhando, se você está me assistindo, compartilha com mais pessoas que estão buscando o seu propósito em Deus também, que talvez fiquem se perguntando o que que Deus quer para mim. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre e principalmente quando eu comecei mais na caminhada, eu fazia ainda mais essa pergunta para Deus: Senhor, o que que o Senhor quer de mim? E em muitos momentos ele vai dando a resposta, né? E a gente vai ver que talvez o propósito, às vezes, ele não é um só, mas quando a gente vai buscando ter essa intimidade, eu tenho buscado isso diariamente, é difícil, não é fácil, mas a gente vai buscando, e ele vai nos mostrando também o que ele tem para nós. Então, talvez mais para frente a gente fale mais sobre isso, né? Como que é a voz de Deus, né? Como que a gente escuta Deus, né? Então, talvez isso é algo que eu possa trazer, não tendo talvez tanta experiência assim, mas é algo que talvez até para a gente descobrir isso juntos. Mas nesse dia 8, o livro ele nos propõe que nós somos planejados para agradar a Deus. Isso é o que o Rick traz, né? Que é o autor desse livro, e ele fala que nós somos criados para agradar a Deus. Então ele fala que Deus ele não nos criou por uma necessidade ou por uma obrigação. Então a sua existência, a minha existência, ela faz parte da vontade de Deus. Então por isso que o primeiro propósito da vida não é conquistar reconhecimento, acumular bens ou impressionar pessoas, mas é desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí em Salmos 149:4 fala, né? O Senhor se agrada do seu povo. E a adoração ela é muito mais do que uma música, né? Então, quando a gente tá lá, quando pô, a gente está na igreja, o louvar a Deus, o adorar a Deus, ele é muito bom. E quando nós ouvimos a palavra adoração, geralmente a gente pensa em música, em culto, em momentos de oração. Só que refletindo sobre esse capítulo, ele nos ensina que a adoração é tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. Então ele fala que quando nós tratamos as pessoas com amor, quando nós trabalhamos com honestidade, quando nós usamos os seus dons para servir, então é muito importante a gente pedir a Deus para que Ele nos mostre quais são os seus dons, para que o Espírito Santo nos batize com os seus dons. O, e talvez um dos primeiros dons carismáticos para que se despertem os outros é o dom da oração em línguas também. Quando nós obedecemos, mesmo quando é difícil, quando nós agradecemos pelo que nós recebemos, quando nós colocamos Deus no centro das decisões, ele fala que tudo isso é adorar a Deus. Então, adorar a Deus não deve ser apenas uma atividade quando a gente vai para a igreja, quando a gente está na igreja, mas é fora também. E ele fala que muitas pessoas, elas separam a vida espiritual da rotina. Então elas oram em determinado momento, mas depois passam o restante do dia vivendo como se Deus ele não participasse, né, das nossas decisões. Aí quando precisa, vai lá e busca a Deus. Então esse dia 8 ele nos convida e nos ensina que qualquer tarefa ela pode se transformar em uma adoração quando ela é realizada com intenção correta. Até mesmo um lavar a louça, por exemplo, quando ela é intencional, quando eu ofereço isso a Deus, quando eu tenho Deus nos meus pensamentos ali, isso pode se tornar uma adoração a Deus. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23 nos traz essa passagem. Então, o trabalhar, o estudar, o cuidar da família, ajudar alguém ou cumprir uma pequena responsabilidade também pode agradar a Deus. Então, não é apenas o tamanho da tarefa que importa, mas a intenção presente nela. Então, a adoração ela não existe somente para fazer você se sentir melhor, mas ela também é algo natural para encontrar paz, para buscar a Deus, para buscar alegria, a força na presença do Senhor.
Mas o centro da adoração não são as nossas emoções. O centro é quando a gente consegue olhar para Deus. Então, mesmo nos dias em que você não sente algo extraordinário, ainda você pode adorar a Deus por meio da fidelidade, da confiança e da obediência. O silêncio de Deus, ele também é uma resposta. Não sei você, mas às vezes acontece de você olhar e falar assim: eu não estou sentindo nada hoje. É, e às vezes você não tem vontade de orar, às vezes você não tem vontade de fazer as coisas. E é nesse sentido que a gente ainda precisa ir lá e fazer. É igual ir para academia, tem dia que você não tá com a mínima vontade, mas é a disciplina, é ir lá e fazer. Então a pergunta principal desse dia é: o que Deus pode fazer por mim hoje, tá? Então, junto disso também, além de eu perguntar o que Deus pode fazer por mim, ele pode fazer tudo. Mas a pergunta também é: como eu posso agradar a Deus por meio da minha vida? Então não é uma barganha. Eu posso perguntar: Senhor, o que que você pode fazer por mim hoje? E ele pode fazer muitas coisas. Mas a principal pergunta, além dessa, é: como eu posso agradar o Senhor por meio da minha vida hoje? O que que eu posso fazer que vai te agradar? Então, o maior objetivo, ele não deve ser apenas a gente conhecer mais informações sobre Deus, mas é aprender a como amá-lo, a viver de uma maneira que expresse esse amor. E o autor, ele nos apresenta isso como o primeiro dos 5 propósitos da vida, que é agradar a Deus. Então, como que eu posso agradar a Deus? Então, para que a gente possa refletir, e a pergunta que eu te deixo aqui também nesse dia de hoje, é que atividade comum da sua rotina, do seu dia, você poderia começar a realizar como se você estivesse fazendo diretamente para Deus. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser no momento que você está treinando. O que que você pode fazer? E talvez você não precisa mudar tudo o que você faz. Talvez você só vai precisar mudar o sentido, o para quem, o porquê e de que maneira você está fazendo isso. E para a gente concluir esse dia 8 trazendo essa oração, fala assim, ó: Senhor, obrigado, porque a minha vida ela foi planejada por ti. Ensina-me a transformar a minha rotina em adoração. Que as minhas palavras, as decisões, os meus relacionamentos e as minhas responsabilidades elas sejam vividas de uma maneira que te agrade. Que eu não te procure apenas pelo que posso receber, mas porque eu desejo te conhecer, amar e honrar. Amém. E a frase que eu te deixo hoje é: adoração ela não é apenas uma parte da sua vida, é viver cada parte da sua vida para agradar a Deus. Então eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilha com quem talvez precise escutar essa mensagem hoje, se ela fez sentido. E vamos continuar firme nessa. Estamos chegando aí no final do 8º dia e a gente está indo para o 9º dia. Então, para você que está aqui comigo, para você que está me assistindo, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você.